Olá pessoal, então dando início, dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar então do uso da aplicação da biotecnologia em novos tratamentos. Os objetivos da aula é demonstrar a importância da biotecnologia no desenvolvimento de novos tratamentos, falar brevemente sobre as principais técnicas utilizadas em novos tratamentos e dar alguns exemplos de aplicações deste campo. Então, assim como um medicamento novo, um tratamento ele passa por várias etapas antes de se constituir uma prática médica. Os estudos pré-clínicos de um tratamento experimental compreendem as pesquisas laboratoriais e a experimentação em animais desenvolvidas em universidades ou empresas e financiadas com dinheiro público ou privado. Os resultados desses estudos são revisados, publicados e repetidos numerosas vezes pela comunidade científica, até que em função da quantidade de informação reunida, pareça razoável estender o procedimento ao ser humano. Solicita-se, então, por meio de um processo formal, autorização para dar início aos testes clínicos que fornecerão informações sobre a segurança, a eficácia e os efeitos colaterais desse tratamento experimental. Durante os testes clínicos, o tratamento experimental pode se revelar melhor ou pior que os já existentes. Se os resultados forem satisfatórios, será solicitada a aprovação da agência reguladora. Uma vez autorizado, o tratamento experimental passa a ser uma prática médica de uso geral, mas continua a ser objeto de vigilância. Os termos terapia biológica e imunoterapia se referem aos tratamentos que utilizam elementos do sistema imune no combate às doenças. Von Berwick e Kitasato extraíram soro com antitoxina diftérica de um animal infectado e administraram em outro animal, inoculado previamente com a toxina diftérica. Obtiveram assim uma imunidade imediata, apesar de passiva e de curta duração. Assim se estabeleceu os princípios da soroterapia. Esta constitui, ainda hoje, a principal arma de defesa disponível contra os venenos de cobra e outros animais peçonhentos. O progresso da engenharia genética permitiu a produção de proteínas recombinantes e de novas terapêuticas. No paciente de câncer, por exemplo, a atividade imunológica é reforçada com citocinas, interferon e interleucina 2. A produção de elementos sanguíneos afetados pelos tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos é incrementada com fatores estimulantes de crescimento celular. A chegada da tecnologia de hibridomas despertou grandes esperanças porque se tensionava que os anticorpos monoclonais cumprissem a função da mítica bala mágica no reconhecimento do alvo. Contudo, o sucesso chegou antes no campo das análises clínicas que no âmbito terapêutico. Depois do Monab CD3, um anticorpo monoclonal que reduz a resposta imune, evitando a rejeição a transplantes, passaram-se vários anos até que outro produto fosse aprovado. A razão para o impasse era a técnica. Produzidos com células de roedores, os anticorpos monoclonais eram reconhecidos como não-self pelos seres humanos, o que desencadeava a resposta imune. A modificação e, eventualmente, a substituição de partes da molécula murina gerou moléculas quiméricas humanizadas e, mais tarde, humanas, em linhagens microbianas ou em animais transgênicos. Assim, os anticorpos monoclonais entraram de vez no mercado. Produtos imunoterápicos para a prevenção de infecções virais, bloqueio de IgE, no caso de pessoas com asma alérgico, inibição de inflamações, artrite reumatoide, doença de Crohn, psoríase, tratamento de esclerose múltipla e outras doenças autoimunes como lúpus e diversos tipos de câncer, associados a uma substância citotóxica ou a um radioisótopo. Então aqui nós temos uma série de aplicações desses anticorpos monoclonais, eles são bastante caros, então é uma fonte de renda importante para as indústrias. O principal entrave à popularização das terapias biológicas é o preço dos produtos. O trastuzumab, que é o Herceptin, que reconhece e inativa o receptor de um fator de crescimento presente em algumas células tumorais,
É o único anticorpo monoclonal eficiente no combate aos tumores sólidos e o custo anual do tratamento de um paciente com Herceptin é estimado entre 70 a 100 mil dólares. A gente está falando aí de quase 500 mil reais, mais de 500 mil reais. A palavra câncer designa um conjunto de mais de 100 doenças que pode se desenvolver em qualquer órgão do corpo e que afetam uma pessoa em cada 8 da população. As terapias biológicas são terapêuticas complementares aos tratamentos clássicos do câncer: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. As células cancerosas são células que, evadindo os sinais de controle da divisão celular, se diferenciam de maneira indefinida, sem se modificar. Com a perda de alguns receptores da membrana celular, essas células se separam das células vizinhas e se espalham pelo corpo. 1%, cerca de 30 milhões de pares de base do genoma humano, está relacionado com o desenvolvimento de câncer. Na transformação de uma célula normal e cancerosa participam 2 tipos de genes: os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Os proto-oncogenes, eles codificam proteínas que estimulam a divisão celular, inibindo a diferenciação e detendo a apoptose ou morte celular. A mutação que os transforma em oncogenes aumenta a síntese dessas proteínas, induzindo as células a se multiplicar de maneira indefinida. Os genes supressores de tumores, que estimulam a autodestruição das células que sofreram mutação, encontram-se alterados ou ausentes nas células cancerosas. As mutações geram antígenos específicos do tumor, como as proteínas anormais dos genes RAS e P53. A elevação significativa da quantidade da enzima tirosinase ou a reaparição das proteínas oncofecais, alguns dos antígenos específicos do tumor se expressam exclusivamente no tumor de um único indivíduo. Outros aparecem nas células tumorais dos indivíduos afetados por determinado tipo de tumor. Em genes não associados diretamente à formação tumoral, as mutações podem originar antígenos associados ao tumor, que são utilizados como biomarcadores. As mutações são ocasionadas por fatores ambientais, agentes químicos, radiação, vírus ou genéticos, hereditárias ou adquiridos ao longo da vida. Quase sempre ocorre nas células somáticas, mas também pode acontecer nas células germinais. Algumas são pontuais, outras envolvem rearranjos cromossômicos. Várias são necessárias para que a célula adquira as características cancerosas. Embora o processo possa levar mais de 50 anos, as mutações herdadas para a disposição possibilitarão o desenvolvimento prematuro. Então você tem uma célula normal, daí uma primeira mutação no gene APC, depois uma segunda mutação no gene RAS, uma terceira mutação no gene DCC e uma quarta mutação no gene da P53 e finalmente você tem uma célula cancerosa. Esse processo ele leva muitos anos para se expressar. Bom, as vacinas terapêuticas. As vacinas profiláticas são aplicadas em indivíduos saudáveis para prevenir doenças. Dentro dessa linha existem vacinas contra alguns vírus que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer. Trata-se de vacinas contra o vírus da hepatite B, associado ao câncer de fígado, e contra o papilomavírus, responsável por 70% dos cânceres de útero. Essas vacinas elas cumprem preventivo. Uma das primeiras terapias complementares do câncer, ainda usada atualmente, é a inoculação com a vacina BCG para estimular no paciente uma reação imunológica do tipo celular que se estende às células cancerosas. As vacinas terapêuticas visam o tratamento dos indivíduos que já estão doentes. O objetivo é estimular diretamente a resposta imune do organismo para que esse possa eliminar as células. Uma possibilidade é a aplicação de vacinas de antígenos sintéticos específicos ou associados ao tumor. Um dos principais problemas reside na escolha dos antígenos, que deveriam entrar na composição da vacina, pois se alguns são comuns a vários tipos de células cancerosas, outros só aparecem em cânceres específicos. A vacina ideal teria que ser eficaz em qualquer paciente com determinado tipo de... As vacinas de vetores, um vírus ou DNA nu, conseguem uma resposta imunológica mais forte que as vacinas de antígenos. Vetores virais modificados poderiam infectar exclusivamente as células cancerosas, carregando moléculas moduladoras da resposta imune,
ou enzimas capazes, né, de transformar uma droga inativa em ativa. Outra estratégia seria a elaboração de vacinas de tumores com células cancerosas enfraquecidas. Então, aqui alguns exemplos, né, de vírus, né, que são utilizados como vetores, né, para vacinas, como adenovírus, né, retrovírus, né, e plasmídeos associados a lipossomos. Provenientes do mesmo paciente ou de algum outro, essas células expressariam antígenos associados a um tumor, estimulando a resposta imune. Uma variante, né, de vacina tumoral envolve o estímulo ex vivo das células imunes de modo que essas expressem o antígeno. Essa estratégia deu origem à primeira vacina terapêutica, né, contra o câncer de próstata, né, hormônio refratário. Então se pega as células, né, do paciente, incuba então essas células, né, com essa droga proveniente, as células então incorporam então o antígeno tumoral e são novamente, né, introduzidas no paciente, e isso faz com que, né, haja um estímulo da resposta das células T para que essas, né, as células tumorais sejam então destruídas. O cipuleucel T é uma proteína de fusão entre uma enzima específica das células protásticas cancerosas e um modulador de resposta imune. Adaptado a cada paciente, começa com a extração das células representadoras de antígenos do doente, seguindo com a incorporação in vitro dos antígenos tumorais e encerra-se com a reinfusão das células modificadas no paciente. A terapia gênica visa alterar, né, o funcionamento de um gene mediante a introdução do DNA nas células de um paciente. Se for expresso, o objetivo da terapia será o seu desligamento ou a inativação do produto. Se não for expresso, a finalidade da terapia gênica será a sua substituição por uma cópia funcional que sintetize a proteína faltante, enzima, molécula que a torne a célula vulnerável ao sistema imune ou uma substância tóxica que desencadeia a apoptose da célula cancerosa. As terapias gênicas visam modificar as células somáticas de um indivíduo sem pretender que essa alteração seja transmitida à geração seguinte. Assim como em um transplante é transferido um órgão, um tecido, na terapia somática é transferido um gene e o efeito está limitado ao indivíduo que o recebe. Diferente da terapia somática, a terapia de células germinais visa a transmissão do gene à descendência. Então, você pega cópias do gene normal, né, insere então um vetor, que pode ser um vírus ou um lipossomo, e introduz então esse gene normal nas células de um indivíduo que está com a doença genética. Isso pode direcionar então para o pulmão, para o músculo, para o fígado, ou se, né, fazer o cultivo dessas células e a reimplementação no indivíduo. De todas as novas biotecnologias, as terapias gênicas são as mais difíceis de avaliar. Envolve aspectos científicos, éticos, religiosos e apresentaram problemas, né, nesses últimos 40 anos. As primeiras experiências de terapia gênica para o tratamento de uma doença foram realizadas em 1980 por Martin Klein nos Estados Unidos. Fracassaram porque os estudos experimentais prévios eram insuficientes e sua realização não tinha sido devidamente autorizada pelo Comitê. A primeira terapia gênica foi autorizada nos Estados Unidos em 1990 para o tratamento de 2 casos de uma imunodeficiência severa combinada, né, uma doença em que a falta da enzima ADA bloqueia um caminho metabólico, causando o acúmulo de uma substância que destrói os linfócitos. As crianças com essa doença, elas são chamadas crianças bolhas, né, e sofrem continuamente de infecções e, consequentemente, têm uma expectativa de vida curta. O tratamento com enzimas ele é ineficaz. Então, para essas crianças, a única perspectiva restante é um transplante de medula óssea de um doador compatível. A terapia aprovada pelo FDA consistia na extração dos linfócitos do sangue, sua modificação genética por transferência de um gene normal de ADA e a reinfusão dos linfócitos modificados na circulação sanguínea do paciente. Foi aplicada em 2 meninas que apresentaram uma melhora significativa. Uma tragédia esfriou o interesse pelas pesquisas nessa área. Em 1999, Jesse Gelsinger, um jovem de 18 anos afetado por uma deficiência, né, de OTC, que se apresentaram como voluntário para tratamento de terapia gênica na Universidade da Pensilvânia, morreu de uma reação imunológica adversa ao vetor utilizado, que era um adenovírus.
Em 2000, na França, a terapia gênica de uma variante da imunodeficiência pareceu alcançar sucesso em 9 de 10 crianças tratadas. Contudo, novamente, uma tragédia aconteceu quando o vetor viral se inseriu no lugar não esperado, inativando um gene supressor do tumor. 4 das crianças desenvolveram leucemia e uma delas morreu. O fracasso mostrou que a terapia gênica ainda era uma tecnologia imperfeita e de difícil aplicação. O campo das terapias gênicas conta hoje com numerosos estudos em diferentes etapas. As dificuldades são enormes, porque se trata de transferir um gene a uma determinada célula em certo tecido e conseguir que esse gene funcione de maneira adequada e de maneira duradoura. Os dois grandes gargalos ainda são as necessidades de vetores seguros ou de procedimentos mais eficientes, e muitas pesquisas fracassam na etapa dos testes. No momento, só existe um único produto comercial disponível no mercado que foi desenvolvido e autorizado na China em 2004. A argentina é um adenovírus com gene supressor de tumores P53, utilizado no tratamento de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. Outro produto de terapia gênica em fase pré-clínica induz a liberação de eritropoetina em baixa concentração de oxigênio. Ao longo dos últimos 30 anos, descobriu-se vários mecanismos de silenciamento gênico, baseados nos diversos tipos de RNA e suas propriedades. As ribosimas são moléculas de RNA com propriedades catalíticas que cortam outras moléculas de RNA que apresentem em sua sequência alguns nucleotídeos complementares. A sua descoberta deu origem a uma teoria sobre os primórdios da vida em um mundo de RNA. Então, a ribosima é uma molécula de RNA, ela consegue reconhecer então o RNA, e clivar esse material. Então, você pode usar essa tecnologia, você pode construir um RNA antissense para que ele se ligue no RNA mensageiro e assim inativar no caso, a tradução desse RNA. E também temos RNA de interferência, que são pequenos RNAs que se ligam e reconhecem esses RNAs mensageiros que depois são clivados. Então, são 3 maneiras diferentes de fazer o silenciamento gênico. Numerosas pesquisas foram desenvolvidas em relação ao uso de ribosimas como agentes biológicos, seja para inativar um gene ou como inibidores da replicação do HIV em células infectadas. Também trouxe grande expectativa a tecnologia antissense, que utiliza então mecanismos de transcrição para inativar um gene. Normalmente, o RNA transcrito é complementar a um dos filamentos de DNA. Colocando um promotor no outro filamento, a transcrição ocorrerá em sentido contrário e se formará um RNA antissense. Sendo complementares, os 2 RNAs sintetizados irão se associar formando uma molécula de 2 filamentos que não conseguirá se unir ao ribossomo ou será destruída por ribonucleases celulares. A tecnologia antissense deu origem ao tomate flavivir, que amadurece nas plantas sem amoníaco. Em relação às terapias gênicas, a tecnologia antissense tornou possível o desenvolvimento de medicamento para o tratamento de infecções oculares por citomegalovírus em pacientes com AIDS. Outra tecnologia recente é do RNA interferente, originada também no descobrimento de fisiologia vegetal. Em 1990, descobriram-se que introduzindo um gene extra de petúnias, em vez de flores mais pigmentadas, obtinham-se flores. Verificou-se mais tarde que bastavam filamentos duplos de RNA com mais de 200 nucleotídeos para inativar a expressão gênica, uma vez realizada a transcrição. Fragmentos em pedaços menores, o RNA de interferência e associados a um complexo enzimático, esses filamentos de RNA destroem qualquer RNA mensageiro transcrito com uma sequência parcialmente complementar. Essa maquinaria é um elemento importante na regulação da expressão gênica. Transplante de órgãos. A primeira tentativa data de 1899, com transplante de rim de um cachorro a outro. Desde então, ficou óbvio que o fenômeno de rejeição era o principal obstáculo ao transplante de órgão. Uma exceção é da córnea, cujo primeiro transplante bem-sucedido foi realizado em 1905. O primeiro transplante de coração, realizado pelo cirurgião Christian Barnard, na África do Sul, em 1967, teve uma repercussão enorme nos meios de O mundo inteiro acompanhou os comunicados médicos da Cidade do Cabo até a morte do paciente 18 dias mais tarde. Durante vários anos, os problemas de rejeição apareceram intransponíveis. Na década de 80, além da melhoria das técnicas cirúrgicas e da caracterização dos antigos tecidos,
apareceram os primeiros medicamentos imunossupressores e os transplantes se tornaram rotineiro. No exotransplante, a transferência de um ovário, de um rim, é feita de um indivíduo a seu gêmeo idêntico. No autotransplante, substitui-se uma artéria coronária por uma safena do mesmo indivíduo, um fragmento de pele danificado por outro. E no allotransplante, em que um órgão é transferido de outro indivíduo, requer-se então a supressão do sistema imune para que o organismo possa aceitar uma parte não sã. A dificuldade em encontrar doador compatível se soma de encontrar doadores, já que o número de doações é muito menor do que o necessário. Por isso, uma alternativa seria o xenotransplante, isto é, a transferência de um órgão de um animal ao homem. Devido à presença nas células suínas de alfa-1,3-galactose, um tipo de molécula que não se encontra em primatas, ocorrerá um fenômeno de rejeição violenta. Em 2002, duas empresas anunciaram a clonagem de suínos em que o gene para alfa-1,2,3-galactose fora desativado por nocaute duplo. Esses suínos poderiam ser uma fonte de órgãos para um transplante temporário em seres humanos, mas ainda tem o problema da rejeição tardia pelas proteínas suínas e o risco de transmissão. Na interface da biologia celular, da medicina, da bioquímica e da bioengenharia, a engenharia de tecidos visa a substituição de órgãos e tecidos, fazendo que o cultivo em pele in vitro é utilizado para reparar as lesões causadas por queimaduras. Um pequeno fragmento de pele isolado do próprio paciente é o bastante para formar em 3 semanas uma superfície 50 vezes maior. A biomimética consegue reparar em vivo o tecido ósseo, utilizando como molde um polímero, onde migram e se expande as células regenerativas internas. A tecnologia se aplica na reparação de fraturas e de lesões causadas por doença periodontal, assim como a reconstrução da cartilagem das articulações. Transplantou-se com sucesso uma traqueia construída com células-tronco do próprio paciente cultivadas sobre o molde poroso. Células-tronco multipotentes são encontradas em tecidos adultos, onde proliferam por longos períodos de tempo, conservando a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares em resposta a estímulos adequados. São responsáveis pelo crescimento e a reparação dos tecidos. Sua presença em tecidos e órgãos explica o sucesso alcançado pelos transplantes de pele, de córnea e de medula óssea. As células-tronco hematopoéticas são encontradas na medula óssea e no sangue periférico. Embora não apresente características morfológicas que as distinguam das outras células, a presença de marcadores moleculares específicos da membrana permite separá-las e infundi-las na mesma pessoa, uma em outra que for compatível. Devido às limitações na capacidade de diferenciação das células-tronco presentes nos tecidos adultos, muitos pesquisadores se interessaram pelas células-tronco embrionárias, capazes de diferenciar em qualquer tipo de célula e mais fáceis de serem cultivadas no laboratório. Entender os mecanismos que controlam o crescimento e diferenciação celular é um dos maiores desafios atuais, porque as células-tronco embrionárias representam a possibilidade de novos tratamentos. A regeneração celular para as doenças cardíacas, diabetes, lesões de medula espinhal, distrofia, cegueira, surdez e doença de Parkinson. Mas nenhum procedimento terapêutico com células-tronco embrionárias saiu do laboratório. Na teoria, as células-tronco embrionárias com informação genética de um paciente regenerariam as células lesionadas, sem causar problemas de rejeição. Então, a clonagem terapêutica é uma forma de gerar células-tronco embrionárias com informação gênica do doador no núcleo. Então, se pega as células saudáveis de um ovócito, se faz a fusão celular, se tem um embrião, você tem células-tronco recuperadas e diferenciadas e fazem fusão novamente no paciente. Em 2005, pesquisadores sul-coreanos declararam ter construído por transferência nuclear 11 linhagens de células-tronco embrionárias de pacientes de diversas doenças. Apesar do notável entusiasmo levantado por esses trabalhos, pouco depois começaram a surgir dúvidas sobre a veracidade dos resultados divulgados, confirmando posteriormente aos mesmos pesquisadores que essas linhagens nunca existiram. Finalmente, outro motivo de preocupação é a proliferação do turismo médico atrás de promessas de curas milagrosas. Recentemente, um garoto israelense com ataxia telangiectásia desenvolveu um tumor cerebral depois de um tratamento com células-tronco fetais realizadas na Rússia. Os estudos com marcadores celulares mostraram que na origem do tumor estavam as células implantadas.
O desenvolvimento de um tratamento novo é um processo lento que se desenvolve em etapas bem definidas, com histórias de fracasso e de sucesso. Do laboratório até a prática médica, muitos pequenos passos são necessários. Até aqui, revisamos os fundamentos da biotecnologia e seu impacto na sociedade. Cabe lembrar que a biotecnologia é uma disciplina baseada em todos os seus níveis. A educação tem um rol fundamental na formação dos quadros profissionais e na difusão dos conhecimentos básicos indispensáveis para avaliar de maneira adequada os benefícios dessa tecnologia e estabelecer as normas para sua utilização. No início do século XXI, em um momento histórico mundial de conflitos e mudanças sociais, várias são as dúvidas que nos... Como estimular o interesse das novas gerações pelo conhecimento científico e tecnológico? Como impedir o aumento do distanciamento científico e tecnológico entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento? Como serão afetados os rumos da pesquisa científica e tecnológica com a crise econômica mundial? Como a privatização da pesquisa científica e tecnológica irá alterar, através do sistema de patentes, a transparência do processo de aquisição e divulgação do conhecimento? Como passar da pesquisa científica ao desenvolvimento tecnológico de um produto ou um serviço? Como incubar e agrupar as empresas que estão dando seus primeiros passos? Como manter a comunicação e a transferência de conhecimento entre os países em desenvolvimento? Como evitar a manipulação da opinião pública? Olha as fake news aí. Como assegurar que os benefícios das biotecnologias cheguem aos povos mais desfavorecidos? Como conciliar a cultura de segurança e desenvolvimento de novas tecnologias? Como lidar com as pesquisas de uso duplo que podem ser usadas tanto para o bem como para o mal? Como inserir as novas tecnologias em um contexto que garanta o respeito aos princípios éticos fundamentais de nossa sociedade? Para essas perguntas não há uma resposta única. Discussão e consenso são fundamentais. Então, estão as sugestões de leitura entre livros, artigos e sites. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.